Entrevista. Hora da nossa entrevista do dia, hoje falando sobre o mês de junho, que é um mês de conscientização e combate à violência contra a pessoa idosa. E dados apresentados pela equipe técnica da Secretaria de Assistência Social e Habitação de Ibirama apontam que somente nesse ano de 2023 foram atendidos 10 casos de violência contra o idoso. Em todo o ano passado, foram 14 casos de violência contra idosos, que representa um certo aumento aí nesse número. A gente vai saber mais sobre como que é esse trabalho de acolhimento, atendimento às vítimas e até de denúncias, de possíveis violências aí que os idosos possam estar sofrendo. Recebendo hoje, então, a secretária de Assistência Social de Ibirama, Fabiane Soberansky, e o assistente social Sandro Luiz Gonçalves. Vou começar dando bom dia aqui para a secretária, porque se a gente comparar, secretária, com os números de 2022, a gente tem um certo aumento aí nesse número de casos, Bom dia. Bom dia, Nilo. Bom dia, ouvintes da Demais FM. Agradeço antecipadamente o convite para estarmos aqui falando um pouquinho sobre esse tema que é tão importante e que traz, o resultado que você apresentou no início. Quanto mais informações nós difundirmos para as pessoas, mais esse número de denúncias de violência ele vai acontecer. Pensando que geralmente essa violência acontece por pessoas muito próximas do idoso, filho, neto, a gente sabe o quanto é difícil e o quanto a relação de vínculo dificulta essa denúncia. Então, a gente precisa realmente levar essa informação para que esses números, preferíamos que não tivesse nenhum, mas para que esses números, que na verdade são pessoas, que cheguem até nós e a gente possa fazer a intervenção necessária. Bom, desses 10 casos desse ano de 2023 até aqui, secretária, quais tipos de violência que vocês registraram lá? Tem violência física, hoje a gente recebe uma quantidade significativa de violência financeira, Então, de se apropriar do benefício do idoso. Tem a questão do abandono, Muitos idosos que não têm uma rede de apoio, não têm vínculo familiar, então acabam ficando mais abandonados. Acho que essas são as mais frequentes. Até levando em consideração as do ano passado também? Sim, geralmente são as mais que chegam até nós, assim. Perfeito. Eu vou dar um bom dia também para o Sandro, que é assistente social da Prefeitura de Ibirama, porque já existe um trabalho no sentido de prevenir isso, Sandro, dentro da Secretaria, é isso? Bom dia. Bom dia aos ouvintes da Demais FM. Primeiramente, a importância da informação, como você falou, no aumento de dados. Ano passado, durante o ano todo, o registro de 14 situações de violência, confirmadas, constatadas e acompanhadas. Este ano, a gente já teve 10, em praticamente 5 meses de trabalho. A gente está em junho agora, se você for analisar os dados do Disque 100 do governo federal, no ano passado teve em média 30 mil denúncias. Este ano, em 6 meses, teve 47 mil denúncias. Um aumento ali de quase 55%, 57%. Ou seja, o trabalho com informação faz um efeito significativo. As pessoas estão denunciando, por mais difícil que seja, porque as denúncias envolvem pessoas próximas, como a Fabi falou. São os filhos, são netos, são parentes próximos que praticam a violência contra o idoso. O que acaba inibindo uma denúncia, O que acaba inibindo uma denúncia. E como a Fábio colocou, são as mais diversas denúncias que a gente recebe. A mais comum é abandono, violência patrimonial e financeira. A gente tem feito trabalhos em grupos no CRAS de Ibirama e a gente sempre tenta tratar dessas questões, porque muitas vezes os filhos fazem esse tipo de acordo. Eu vou cuidar do pai, você fica com a casa e com o salário e os outros 3, 4 irmãos não precisam. Então o João está cuidando do pai e da mãe, está tudo bem. Mas é um acordo que não tem validade nenhuma. Daqui a pouco o João vê que não consegue cuidar do pai, da mãe, vai ficando pesado, porque o idoso vai envelhecendo, vai tendo problemas de saúde, busca recursos dos irmãos, e daí começa aquele conflito. Os irmãos não querem cuidar porque você já recebeu a casa, Ou seja, eles dividem a herança dos pais com os pais vivos, Que não tem validade nenhuma e causa um monte de conflito. Mas o melhor de tudo isso é que a gente está fazendo um trabalho em grupo com as famílias, porque as pessoas têm dificuldade em saber como funciona o trabalho da assistência social. Muitas vezes eles entendem que a assistência social é somente para alimentação, Só vou buscar alimentação na assistência social. Não, tem diversos serviços. A Fábio falou um deles, que é o serviço de convivência, que a gente trabalha com diversas idades e pessoas idosas também. Passando as informações de como denunciar, de como acessar os serviços, como acessar os direitos. Tem o serviço de atendimento domiciliar para pessoa idosa e com deficiência, que a gente tem ele toda terça-feira com equipe exclusiva, toda sexta-feira com equipe exclusiva, ou seja, eles fazem as visitas, verificam em casa, passam as orientações para famílias, e a gente tem encontrado resultado como o aumento das denúncias, É ruim esse aumento? Porque a gente sabe que as violências estão acontecendo, Mas para a gente é bom que a gente acesse essas pessoas com mais facilidade. Claro.
Claro, e reflete também um aumento que a nível nacional também acontece, pelo que você falou dos números do Disque 100, né, Sandro? A nível nacional também acontece, tá? Né? A nível Reflete nacional aqui em Ibirama um problema que podemos dizer que é nacional. E a questão do nível nacional é o Disque 100. De todos os canais de denúncia que tem hoje, a gente tem acesso à Polícia Militar, Ministério Público, CRAS, Secretaria de Assistência Social e Educação com facilidade. Mas muitas vezes a pessoa que constata ou que sabe que o vizinho está sofrendo violência tem medo de denunciar. Se eu vou na delegacia, eles vão ver que eu fui lá, vão presumir que fui eu que denunciei. Exato. E não fazem. E o Disque 100 é o melhor canal, porque você pode ligar do teu telefone celular ou do telefone de algum vizinho, não precisa se identificar, a ligação cai numa central lá em Brasília, e Brasília encaminha a denúncia para o Conselho Municipal do Idoso, para a Secretaria de Assistência Social ou para os serviços que vão atender a situação. Então você denuncia, ninguém fica sabendo, as equipes vão verificar se é violência ou não, a gente recebe denúncias que não são constatadas violências, são constatadas apenas conflitos, né? E nesses conflitos a gente trabalha com as proteções. Na assistência social a gente tem a proteção social básica e a proteção social especial. E as pessoas não sabem o que é isso, não tem nem noção do que é. Muitas vezes é difícil até pra gente, enquanto técnico, falarmos para nós mesmos do que se trata, porque tem muita resolução, muita legislação e vai alterando com facilidade. O que eu uso nos grupos, para os idosos compreender melhor, para as famílias compreender melhor? A saúde. Todo mundo sabe como funciona a saúde. Eu tenho o postinho de saúde, que é a atenção básica em saúde. Eu vou lá para fazer consulta rotineira, aferir pressão. Se o médico do postinho de saúde identifica que eu estou com problema cardíaco, ele encaminha para onde? Para o cardiologista, que é uma complexidade maior. Entendi. E na Secretaria de Assistência Social funciona da mesma forma. Nós trabalhamos com a proteção social básica. Então, quando a gente identifica esses conflitos, a gente trata, a gente acompanha, a gente orienta. E se for constatado realmente uma situação de violência, a qual nós não temos competência para estar atuando, a gente encaminha para uma complexidade maior que tem dentro do município, que é a proteção social especial. E é lá que, no ano passado, foram identificados esses 14 casos de violência. Foram acompanhados todos esses casos. Perfeito. Secretaria, esse acolhimento, por exemplo, nesses 14 casos identificados, como o Sandro colocou, é feito com todo um cuidado, com toda uma delicadeza, porque se trata de uma pessoa idosa que, pela idade, pelas questões de saúde, também se encontra mais frágil, né? Não, com certeza. É uma soma de fatores, né? A questão da idade, a questão da fragilidade, a questão né, do quanto interfere emocionalmente essa violência. E é importante frisar esse trabalho, né, como que o Sandro colocou, que é feito no CRAS lá da cidade, é que muitas vezes os próprios idosos não percebem que estão sofrendo uma violência. Às vezes eles ficam tristes com isso, né? É uma situação que deixa eles mal, mas eles, poxa, isso é uma violência patrimonial, isso é uma violência financeira. Então, muitas vezes eles, através desses grupos, conseguem identificar situações que são violências. Eles, às vezes, estão refletindo um ciclo. Minha mãe falava assim com meu pai, com a minha avó, eu estou repetindo e falando a mesma coisa. Exato. Então, é por isso que é tão importante esse trabalho. E esse acolhimento, então, é sempre feito por profissionais de referência, que é o assistente social e psicólogo, é atendido o idoso, é atendido todo o núcleo familiar. Porque, como o Sandro fala, às vezes, tu fica com a casa, então tu cuida do pai. Poxa, não deixa de ser pai e mãe. Você continua tendo a tua responsabilidade, né? Então, você continua sendo responsável, não é porque você tem a casa do pai e da mãe, né? Que o pai é só teu, não. Então, esses acordos, eles precisam ser muito bem pensados também antes de serem feitos. E eu digo pelos idosos também, nós precisamos nos preparar para a velhice. A gente acha que nunca vai acontecer, mas chega para todo mundo, a gente espera que chegue para todo mundo, e a gente precisa estar preparado para esse momento também, né? De ter uma contribuição para poder receber um benefício, para auxiliar durante essa fase. Precisa ter um cuidado no fortalecimento desses vínculos, porque a gente atende muito, por exemplo, idoso que hoje está em acolhimento institucional, que quando quando teve filho, batia nos filhos, abandonou a família e foi construir família nova, né? E deixou a família antiga sem vinculação. Às vezes deu filho para outras pessoas cuidarem. Então, hoje, se encontram numa situação, são idosos e não tem vínculo familiar nenhum. Então, tem a contrapartida também. Muitas vezes, os filhos, os netos negligenciam os pais e os avós, mas muitas vezes tem um histórico de violência que aquele idoso, em determinado momento da vida, rompeu o vínculo com a família ou também criou os filhos na base de uma situação de violência. Então, por isso que é uma repetição de ciclo. Então, por isso que quando é feita essa acolhida, precisa ser muito bem pensada e feita de uma forma que olhe de forma integral para a situação, para o que levou a chegar a tal situação,
para ser dados os encaminhamentos necessários, né? E por isso uma equipe tão cheia de profissionais, multiprofissionais, né? Isso, precisa porque a gente precisa ter vários olhares, né? Tem a questão da legalidade, tem a questão da acolhida, tem a questão... É psicossocial mesmo, né? A gente tem que olhar não só para aquele idoso, mas para o núcleo familiar dele com um olhar bem integrado e global, assim, num todo. Claro. Nós temos o Disque 100, que se eu ligo em qualquer lugar do Brasil, eu sou atendido, faço uma denúncia, e se eu sou morador de Ibirama, chega até você essa denúncia pelo Disque 100. Chega até a gente. Perfeito. Vai cair na central lá em Brasília, eles vão registrar todos os dados, que é com riqueza de detalhes, eles pedem até a cor do portão, cor da casa. Pode pôr imagens, tudo, tá? Legal. E chega pra gente essas denúncias, sim. Perfeito. Até tem uma que chegou faz uns 10 dias para nós, que veio né, pelo Disque 100, com riqueza de detalhes, sem identificação, que a gente já está acompanhando também. Até tem um aplicativo dos direitos humanos que tu consegue baixar no celular. E você, né, se cadastra, mas você pode optar por fazer denúncias anônimas de todo tipo de violência, tá? De criança, adolescente, de idoso, de pessoa com deficiência. É bem lembrado. O Disque 100 não é só para a situação de violência contra os idosos. Todas as formas de violência, de violação de direitos, Disque 100. Homem, mulher, idoso, criança, Disque 100 que chega até nos locais de criança, caso de racismo... Tudo que for de violação de direitos humanos, Disque 100. É o melhor canal de denúncias e funciona. Que legal, bom saber. É importante a gente falar também, né, Sandro, que lá no município de Ibirama a gente tem o Conselho Municipal do Idoso, que é muito atuante, que está com a campanha agora do Junho Violeta, que colocou cartazes, que foi, né, o objetivo era a passeata, mas choveu muito, então fizeram um encontro bem legal lá no Centro de Eventos Manuel Marchetti, que estão levando informação, que estamos com o Fundo do Idoso ativo para captar recurso, para fomentar essas campanhas também através de destinação do imposto de renda. Do mesmo jeito que acontece com o FIA, né? Então, assim, o nosso Conselho do Idoso também está bastante fortalecido. A gente tem a Priscila, que é do Departamento do Idoso, que cuida dos grupos tradicionais, a Miriam, que é presidente do Conselho, que fazem um trabalho bem bacana nesse sentido também, né? E o Conselho é um órgão fiscalizador também. Né? Ele é deliberativo, consultivo, ele fiscaliza as políticas públicas do município para a pessoa idosa. Então... E só para contribuir com a fala da Fábio, quando ela falou ali da questão de estrutura da violência, né? Nos grupos que a gente faz lá com as famílias, a gente trata desse assunto. A gente chega ao ponto de romper com essa violência. Então, e o que a gente está fazendo para facilitar o entendimento das famílias dos idosos é que eles compreendam que aquele idoso ele já foi criança, já foi adolescente, ele casou, teve filho, construiu famílias, e muitas vezes aquele idoso, enquanto criança e adolescente, ele sofreu violações de direito lá no passado. E muitas vezes os pais dele também sofreu, e aquilo para eles era normal, eles foram... Vai normalizando, né? E quando a gente trata quando a gente pega essa maneira de falar com eles, a gente consegue perceber que tem idosos que ficam emocionados, e ali muitas vezes vem situações de violência, sabe? Eles relatam o que sofriam no passado, e a importância deles compreender isso, porque a gente trabalha com a informação e com a educação das crianças hoje, dos netos deles, do fortalecimento da família, para que haja, de fato, o rompimento dessa situação de violência. Encerra o ciclo. Encerra o ciclo, Que ótimo. Acho que a principal dica que a gente pode deixar aqui é o Disque 100 mesmo, né? Então, se você, idoso, está sofrendo, ou você presencia um sofrimento ali, uma situação de maus tratos, de violência, que seja, Disque 100. Qualquer número de celular, fixo, 100, né? Disque 100. 100, liga, conversa com o pessoal, faz a denúncia que vai chegar aí até a assistência social do seu município. Nós estamos com o nosso tempo terminando, quero agradecer muito. Sandro, muito obrigado, te deixo à vontade para algo mais que queira acrescentar. Nós que agradecemos, eu já vim outras vezes aqui, eu acho bacana trabalhar com informação, as pessoas, vocês têm bastante audiência, as pessoas ouvem rádio, eu quando vou trabalhar fico ouvindo rádio até no trabalho. Que bom. Eu acho que isso é importante, chegar a informação até a pessoa, para que ela entenda como procedem os serviços, como procede os serviços públicos, e isso gera resultado. Tenho certeza. Muito obrigado. Secretária, obrigado. Bem-vinda sempre aqui. Obrigada, agradeço o espaço, né? Reforçando a fala do Sandro, informação faz parte do processo de educação e a gente precisa continuar, aprender sempre e continuar educando a nossa sociedade para que a gente consiga manter... todo mundo, as pessoas seguras, o cidadão seguro, seja idoso, seja criança, seja adolescente, seja mulher, pessoas de etnias, raças diferentes. Então, o nosso objetivo é esse. E a gente deixa a assistência social sempre à disposição também, aberta, né? Se você presencia algum idoso que às vezes não tá sofrendo uma violência, mas está numa situação de vulnerabilidade também, a assistência social está lá à disposição para atender. Muito obrigada. Eu que agradeço. Prestamos um serviço muito importante hoje aqui e precisando, estamos sempre à disposição. Que seja a primeira de outras vezes
vezes que vocês venham aqui, né? Obrigada. Para você ouvir essa entrevista novamente, acesse o nosso portal de maisnews.fm.br. E agora vamos a Florianópolis